A Bíblia Sagrada no livro de Lucas, capítulo 13, verso 10, quem puder acompanhar. Lucas, capítulo 13, verso 10. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vou repetir essa frase. E não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificou a Deus. Então, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que Mister trabalha nestes pós-vinda para ser descurados, mas não no dia do sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprendes a manjedoura, cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém! 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 O diabo tenta nos parar de todas as formas, mas ele esquece que ele não tem poder. Amém? Amém. Ele tenta nos impedir de fazer a vontade dele, se esquecendo que Deus, quando manda, ele prepara tudo. Amém? Amém? Porque quando Deus diz que vais fazer, quando Deus diz que és escolhido, pode vir todo tipo de pessoa, ele sempre te protege. Amém? Porque ele te levantou, ele te escolheu para servir para ele. Amém? Ele não tem poder na nossa vida. Então vamos agradecer a cada dia que nós temos aqui na terra. Amém? Muitos gostariam de estar aqui no lugar santo, mas não estão aqui. Mas nós estamos aqui é pela graça do Senhor. Amém? Não é porque somos melhores, não. Mas é porque o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu. Estamos aqui porque somos escolhidos de Deus. Então vamos agradecer por essa graça todos os dias. Amém? Porque Ele é bom, Ele tem nos guardado, tem nos protegido. Rendemos graças a Ele. Amém? Deus é Deus do impossível. A Bíblia diz que certa mulher que padecia de uma doença há 18 anos. É uma história famosa, creio que os irmãos já ouviram, a história da mulher encurvada. Amém? É uma das histórias bíblicas que também eu mais gosto. Eu lembro que quando comecei a pregar, foi o primeiro livro da Bíblia que eu preguei. Amém? A mulher encurvada, ela padecia de uma doença. Amém? Ela andava assim e não conseguia ter contato visual com ninguém. Amém? Porque quem está encurvado não consegue ter contato visual com ninguém. Amém? A Bíblia diz que era uma doença espiritual. Amém? Isso mostra que nem tudo que está acontecendo na nossa vida é carnal, mas sim é espiritual. A Bíblia diz que ela não conseguia endireitar-se a modo algum. Ela já sofria disso há 18 anos. Ela não conseguia endireitar-se. Imaginemos nós andarmos 18 anos assim. É sofrimento. Amém? Aquela mulher era desprezada na sociedade por ela ser encurvada. Amém? Ninguém estava perto dela, ela não tinha amigos, ela não tinha próximos, ela não tinha com quem conversar, porque ela era uma mulher encurvada. E por esse motivo ela era desprezada. Amém? Mas mesmo com aquela doença, ela não parava de ir na sinagoga buscar a Deus. Amém? Ela não parava de ir orar. Amém?
quando nós oramos, Deus faz as coisas a nosso favor, amém? Ela não parou, ela sempre ia orar, apesar da dificuldade, amém? Apesar dela estar encurvada, ela nunca deixou de buscar a Deus, ela ia sempre aos cultos, amém? Quantos de nós, quando estamos a passar por algo, deixamos de seguir a Deus, amém? Quantos já desistiram por causa de alguma enfermidade, por causa de algum problema? Quantos? Mas essa mulher nos mostra que nós podemos e conseguimos, amém? Pode demorar, mas o Senhor sabe o momento e a hora certa de operar, amém? A Bíblia diz que certo sábado a mulher foi na sinagoga e por sorte Jesus já estava lá, amém? E Jesus foi até a mulher e disse, antes de tocar, disse-lhe, mulher, estás curada, endireita-se rapidamente, amém? E depois impôs as suas mãos e ela endireitou-se, amém? Quantos de nós Deus já liberou uma palavra? E nós até agora queremos continuar encurvados. Amém? Deus já liberou uma palavra para nós, amém? Vamos ativar a nossa fé, amém? Vamos ativar a nossa fé. Aquela mulher não parou. Com as dificuldades que ela enfrentava, não parou, amém? Ela era desprezada na sociedade, ela não conseguia ter contato físico com ninguém. É um sofrimento. É um sofrimento, irmãos. Você viver assim, ser humilhada e não parar, amém? Esses são os filhos de Deus, esses são os escolhidos guerreiros, amém? Escolhido que é escolhido não para de servir a Deus apesar das dificuldades, amém? Não para de buscar a Deus apesar das dificuldades, amém? Se está difícil, entra no teu quarto, dobra o joelho e ora, amém? Porque não temos motivo de discutir com o outro, sabendo que nós podemos falar com Deus, amém? Ela ignorava a sociedade e procurava o seu Deus, amém? Porque não são as pessoas que podiam curar a enfermidade dela, mas sim Jesus, amém? Ela entendeu que nenhum homem sobre a terra tinha o poder suficiente de endireitar ou curar aquela enfermidade que ela carregava há 18 anos, amém? E a Bíblia diz que certo sábado ela chegou na sinagoga e aí Jesus a viu, amém? Deus sabe por onde começar, amém? Vamos descansar porque Ele sabe onde começar, amém? A Bíblia conta também uma história que eu também gosto muito, de uma mulher do fluxo de sangue, amém? A Bíblia diz que a mulher sofria de hemorragia durante 12 anos, amém? E ela ouviu Jesus a passar pelaquela cidade, amém? A Bíblia diz que ela saiu para ver quem era Jesus, amém? Porque a fama de Jesus naquela cidade só estava aqui. Se quem tem encontro com Jesus será curado, amém? Quem Jesus lhe tocar será curado, amém? A fama era essa. Quem deparasse com Jesus e Jesus tocá-lo será curado, amém? Mas aquela mulher, ela inverteu, amém? Ela disse, se a fama é se Jesus tocar em alguém, a pessoa está curada, eu vou fazer o contrário. Eu vou tocar para me ser curada, amém? Muitos de nós estamos à espera de quê? Para impressionar Jesus, amém? Temos que fazer algo diferente, amém? Temos que aprender a fazer coisas diferentes, amém? A Bíblia diz que Jesus entrava numa das cidades e havia um homem cobrador de imposto que também ouvia falar de Jesus. O cobrador de impostos Zaqueu correu para uma árvore para ver Jesus, amém? Quantos de nós estamos parados à espera que Jesus vá nos encontrar, amém? Vamos dar um passo, amém? Se nós estiver aqui, enquanto nós não fazemos isso, Jesus não tem como nos guiar, amém? Vamos dar o passo, amém? Vamos criar hábito de fé, amém? Vamos ativar a nossa fé. Vamos corrigir a nossa fé, amém? Porque o Senhor não falha, amém? Ele fala e faz, amém? Quando Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Não importa a hora e o momento, mas vai acontecer. Porque o nosso Deus não é um Deus de mentira. Ele é um Deus de verdade. Ele faz o que Ele fala. Ele faz o que Ele promete. E se Ele disse que vai operar, Ele vai operar. Não há ninguém sobre a terra que possa impedir os planos de Deus em nossas vidas, amém? Não há ninguém que consiga impedir os planos
planos de Deus na nossa vida, amém. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, amém. Se a mulher encurvada não tivesse no espírito, ela podia dizer, são 18 anos, até agora eu vou buscar, eu vou adorar, amém. Mas ela não reclamou, amém. Ela continuou a adorar, ela continuou a seguir, amém. Quando você ora, Deus faz, amém. Quando você ora, Deus cumpre, amém. Vamos orar, amém. A oração é a porta, amém. A oração é a chave, amém. Sem oração nós não vamos a lugar nenhum, amém. Porque para Deus nos dar, nós temos que falar, amém. Ele até já preparou, mas nós não podemos ficar descansados, amém. Nós temos que ir à busca, amém. Eu acredito que se aquela mulher talvez não tivesse aquela doença, ela não podia seguir a Jesus, amém. 18 anos agora, ela é um testemunho vivo, amém. É de quem eu estou a falar hoje, um exemplo hoje, amém. Talvez o que estás a passar agora não é para te matar, amém. É para te fortalecer, amém. Porque Deus quer nos fortalecer, amém. Aquilo que as pessoas acham que é o nosso fracasso, mas para Deus é para nos engrandecer, amém. Ele quer nos fazer crescer, Ele quer nos lapidar, amém. Mas muitos não aceitam passar nesse processo de Jesus, amém. Não aceitam passar nesse processo de Jesus, não aceitam passar nessa trajetória, amém. Mas se nós queremos ser vencedores, nós temos que ser como esse exemplo, amém. Nós temos que seguir o que o Senhor nos orienta, da forma que Ele nos orienta, amém. Vamos fazer aquilo que Ele nos orienta, amém. Vamos andar segundo a sua palavra, amém. Vamos fazer o que Ele quer, amém. E nunca desistir, porque Ele sabe como começar a operar, amém. Vamos seguir a Ele, não se cansa, irmão. Ora, porque Deus ouve as nossas orações, amém. Se até agora não está a dar, Deus não está a dar, é porque nós estamos a pedir mal, amém. Se nós começar a orar de forma certa, na certeza que o Senhor vai abrir as suas portas e vai atender a nossa oração, amém. 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 Ele é Deus dos deuses, Senhor do Senhor. Não há ninguém acima dele, amém. E quando o Senhor do Senhor, Deus dos deuses, fala que vai fazer, não há ninguém que pode impedir, amém. A Bíblia diz que os príncipes estavam a tentar impedir, amém. Estavam a dizer, como é que o Senhor vai curar uma pessoa no sábado, amém. E Jesus lhe chamou de hipócritas, amém. E é sempre assim, no teu momento da angústia, ninguém estava lá. Mas quando Jesus operar, vão apontar o dedo, amém. Vão falar que é feitiço, amém. Mas não viram, esqueceram que a mulher era encurvada e sofreu 18 anos. Mas mesmo assim, no dia da sua vitória, eles estavam apontando o dedo, amém. E se isso acontecer, não se preocupa, porque assim é a vida, amém. Nós não viemos no mundo para agradar todos, amém. Muitos vão ficar felizes com a nossa vitória e outros vão ficar tristes com a nossa vitória, amém. Só fica triste com a nossa vitória quem está nos fazendo mal, amém. Porque alguém do bem não fica triste com a vitória do outro, amém. Alguém do bem não se entristece com a vitória do outro, amém. Então vamos seguir o caminho em frente. Se Deus te chamou, vamos fazer o que Ele nos manda, amém. Se Deus te disse, faz isso, vamos fazer aquilo que Deus nos mandou, amém. Porque a vida requer sacrifício, amém. Nós temos que fazer sacrifício, amém. Nós saímos do monte até aqui, amém. Estamos a dormir nesse chão, estamos a escorregar, amém. Mas será que Deus não está a ver? Deus está a ver, amém. Mas Ele sabe por onde começar a operar, amém. Muitos de nós viemos com um plano, não. Jesus, eu quero isso aqui, o Senhor tem que operar isso. Mas Deus sabe o que realmente estás a precisar de verdade, amém. Talvez o que estás a pedir, não o que estás a precisar de verdade, amém. Porque só o Senhor sabe o que precisas de verdade, amém. Ele sabe por onde começar, amém. Tem muitas pessoas que ficam chateadas, mas Senhor, eu não quero isso. Ele conhece, Ele sabe, Ele está nos prevenir, amém. Ele está a cuidar das coisas que você não está a ver. Só a nossa ficada aqui, nós não soubemos quantos livramentos a nossa família está a passar. São livramentos, amém? Só por nós estarmos aqui, são livramentos. Então é de agradecer ao nosso Deus, amém? Alguém que nunca desiste de nós, amém? Alguém que está sempre aí para nós, amém? Que nós soubemos mesmo que o mundo nos desprezar, aquele nunca nos despreza, amém?
vamos adorar o nosso Senhor, amém? Vamos buscar incansavelmente, amém? Porque Ele é o Senhor. Em cima dele não há outro, amém? Vamos orar, vamos buscar de verdade, não vamos desistir, porque Ele sabe como começar a operar, amém? Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, amém? Até aqui a palavra do Senhor.